é que muito embora... Aí a gente começa a entrar no perigo, que é o perigo dos marotos que vocês mencionaram. Olha só onde é que tá o perigo. Vamos supor que, mesmo com a mudança do Snape, eles não modifiquem o roteiro, eles mantenham o roteiro original e eles não incutam esta ideia de racismo pela cor da pele, porque em Harry Potter existe o racismo. Só que ele não é um racismo por cor de pele, ele é um racismo de supremacia de pureza sangue. mágica, né? Exatamente. Então, existem bruxos que são negros e que ainda assim são supremacistas. Porque tem a ver com o sangue, com a pureza do sangue. Sim. A ideia deles. Agora, vamos supor que eles mantenham esse roteiro original, mesmo com a mudança do Snape, eles mantenham esse roteiro original e eles não incluam a pauta racial por cor. Ainda assim, isso é extremamente perigoso, porque o trabalho do roteirista, ele vai até a página 9. Por que eu tô dizendo isso? Ele não controla a percepção do público. Não, por é isso aí. mais que ele escreva ó, alguém, eu uso esse exemplo direto. Alguém Bruno, aí, semiótica, a gente tá falando de audiovisual, exato. a gente tá falando de imaginário. Nossa. A gente tá falando de várias a gente tá falando de várias pessoas também que têm formações diferentes, que tiveram experiências diferentes e que vão ver a mesma coisa e entender de formas diferentes. Então, a J.K. Rowling escreveu os livros de maneira brilhante. Tá tudo muito explicadinho lá. Qualquer pessoa que lê vai entender que os elfos são uma alusão à escravidão, mas no sentido de crítica à escravidão. Ela tá criticando a escravidão. Ela tá falando, gente, a escravidão é tão ruim que nós temos criaturas mágicas aqui que tá causando isso para elas, e isso aconteceu também na Inglaterra, como aconteceu com o meu antepassado. Entendeu? E ela não tá dizendo que existe, como os produtores hoje fazem, que a culpa é dos brancos, sempre dos brancos, e que os brancos devem eternamente serem cobrados por isso. É o que ela tá dizendo, quando ela coloca a Hermione ali, ela tá dizendo o seguinte, olha, tá um caos, tá um problema sério, mas se a gente agir de maneira correta, a gente consegue melhorar isso. Só que a Hermione, ela faz de uma maneira errada, ela tenta forçar a ideia dela na mente das pessoas. E aquilo já é cultural dos bruxos, e os bruxos têm problemas culturais sérios, problemas estruturais sérios. Eles têm problemas de preconceito não só com os elfos, mas também com bruxos que são lobisomens, com criaturas mágicas como os centauros, que são extremamente inteligentes, mas são marginalizados, com os próprios duendes, que são criaturas mágicas também inteligentes, mas que ficam à margem ali. Existe toda essa estrutura viciada, e no fim das contas, quando você vai ler Criança Amaldiçoada, e também textos futuros que a J.K. Rowling escreveu, ela fala que esse problema foi quase erradicado pela Hermione, que a Hermione vira ministra da magia. Ela consegue, junto com algumas pessoas, erradicar um pouco desse preconceito da comunidade bruxa e reestruturar a comunidade. Mas, enfim, o meu ponto aqui é o seguinte. Ainda sendo o texto muito claro, o que você mais encontra no Twitter é gente falando que os elfos domésticos, na verdade, são uma apologia ao racismo. E não uma crítica. Um apoio, né? Um apoio. Percebe o que eu tô querendo dizer? Então, mesmo a obra tendo sido escrita de maneira impecável, ainda assim existe a percepção equivocada das coisas. Como existe a percepção equivocada de que o Snape é um coitadinho santinho. Como existe a percepção equivocada, por exemplo, não sei se vocês vão conhecer, tem um personagem chamado Sirius Black. Sim. E ele é amigo, ele é um dos marotos. O Lupin é um outro maroto, e o Lupin é um lobisomem. O lobisomem. Qual que é a história dos marotos? Quando os marotos, o Tiago e o Sirius, descobriram que o Lupin era um lobisomem, o Lupin tinha medo de que, ao descobrir, que eles iam se afastar dele. Por quê? Porque os lobisomens eram marginalizados. Ninguém queria ser amigo de um lobisomem. O Prisioneiro de Azkaban, esse livro eu li. É maravilhoso. Só que o que os meninos fazem? Não, a gente não vai abandonar nosso amigo. O que a gente vai fazer para ajudar ele? A gente vai se tornar animago, para poder passar as noites de lua cheia com ele nas transformações. É uma parada extremamente difícil. Muito difícil e perigosa, porque muita coisa pode dar errado. Para você ter ideia, a Minerva McGonagall, que é uma bruxa sensacional, ela teve acompanhamento do Dumbledore para poder virar animago. Os meninos, o Tiago e o Sirius, descobriram sozinhos e ainda ajudaram o Pettigrew a virar animago, porque o Pettigrew era completamente
tinha menos talento do que eles. Bobão, né? Ainda assim, com o Sirius tendo se transformado em Animago pelo amigo dele, ainda assim tem gente que fala que na época em que eles estavam desconfiando do espião dos Potter, do espião de Voldemort, que era o Pettigrew, o Sirius ele desconfia do Lupin. As pessoas dizem que o motivo dele ter desconfiado do Lupin e não do Pettigrew era porque o Lupin era lobisomem e o Sirius tinha preconceito com lobisomens. Percebe o que eu tô querendo dizer? E isso tá claro na obra. Isso tá claro na obra. Então, não importa Bruno, se eles vão manter. Não importa se eles vão manter o roteiro certinho. Vai ter gente que vai olhar aquilo ali e vai falar que os marotos são racistas, entende? Eles não vão conseguir escapar. Até hoje, Bruno, a galera fala que os orcs em Senhor dos Anéis são os negros. Que o Tolkien criou os orcs como alegoria aos negros. É terrível. Até hoje. Sem problema. Já ir lá se dirigir para sua live, beleza? Pode. Leonardo falou o seguinte: Sonserina não é uma casa supremacista? Como vou encaixar personagem negro ganhar tanta relevância neste grupo? Isso não é um problema em Harry Potter. Como eu falei, existem famílias negras que são supremacistas. Por exemplo, tem a família Zabini. Inclusive um dos... O próprio Sirius Black, né? Sirius Black, eu tô brincando. O Blasio Zabini é um estudante da Sonserina e ele é supremacistão, entendeu? Então, a questão do racismo em Harry Potter, ele é aquela coisa de sangue, né? Sanguínea. Exatamente. Então, mas isso que o Leonardo está falando vai ao encontro do que você acabou de comentar, que é justamente essa percepção das pessoas. É a percepção das pessoas. Do nosso mundo histórico para dentro da obra. Cara, o pessoal vai ficar com a cabeça... Vai estragar a adaptação. Isso estraga a percepção vai ser louca. E isso a gente está falando se eles mantiverem o roteiro original. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, quando acontece uma mudança dessa, uma substituição dessa, eles trazem também a bagagem, trazem aí toda a cartilha. Então pode ser que eles estejam com a intenção mesmo de incluir essa pauta racial por cor. Pode ser que eles queiram fazer isso. O Tony está preocupado com Harry Potter, mas eu estou preocupado com outra personagem. Uma personagem sensacional que interage com o Snape. Já eu vou falar, porque eu quero que o Bruno responda numa próxima live. Ok? Que a gente fizer aqui, ó. Chaverino fala o seguinte: Dragon Ball é muito maior que Harry Potter em tudo. Calma, cara. A gente fala de obra ocidental. Os caras fazem pra provocar, bicho. Dragon Ball é maior que Star Wars, cara. Chaverini. Dragon Ball, One Piece, essas obras. Caraca, Dragon Ball é grande demais. Gigante, são infinitas. Gigante. A gente tá falando de Ocidente, tá? O One Piece, meu Deus, não tem como comparar o One Piece. Não tem. Ok? Inclusive, acho que o One Piece é maior que o Dragon Ball, tá? Apesar de eu gostar mais do Dragon Ball, mas eu também sou fã de One Piece. Bárbara falou o seguinte: olá, heróis. Valeu, Bárbara. Conheci-vos através do Bruno. Muito obrigado. Tamo junto. Tá? Sejam bem-vindos todos que vêm através do Bruno. Bruno gentil demais trazendo a galera. Fiquem à vontade aí a todos vocês para se tornar membro, para se inscrever, para deixar like. Eu não sou tão gentleman quanto o meu irmão e o Bruno, então eu já peço desculpa, Bárbara, por alguma coisa. Tá. Assista os vídeos, Bárbara, vocês vão gostar. A Bárbara também tá sempre nas lives, sempre. Sensacional. O Henrique falou o seguinte: já que será um ator negro, por que não Wesley Snipes. Wesley Snipes poderia colocar. Wesley Snipes. Acho que esse é o sentido, né? Wesley Snipes. A Bárbara falou o seguinte: adoro o vosso trabalho, conseguem dar a opinião apontando pontos positivos e negativos. Eu ainda tinha esperança que a HBO mudasse de ideias. Bárbara, eu acredito ainda que essa série vai ser boa. Muitos fãs de Harry Potter e novos fãs vão se entreter. Mas assim, eu não sei se o Bruno concorda comigo. Leiam os livros antes. Se você não leu ainda, leia os livros. É o que eu estou falando para o Tony. Tony, leia os livros antes de ter a série, não só para se preparar para a gente fazer conteúdo, mas para você ter uma ideia do que é a obra original. Ok? É muito importante. Sim. Então, tamo junto aí. Bárbara, Renan falou o seguinte: o que tentar zoar o nariz e cabelos do Snape, e quando tentarem zoar, né, o cabelo e o nariz do Snape, é aquela então, mas coisa aí, e aí a gente entra... Bruno falou. Esse problema da caracterização do Snape, ele não tá, com esse ator específico, com o Papaiciedo, não tá só na questão da etnia.
Cara, esse Papa Essiedo, É bonito. ele simplesmente não é o Snape. O cara é maravilhoso. O cara é bonito. Entendeu? Exatamente, O cara- bonito, sarado. Cara, é maravilhoso, cara. E o Snape, ele simplesmente não é esse personagem. É um cara que tem um nariz curvado, um nariz de gancho. É um cara que não tem uma aparência agradável aos olhos das pessoas. Isso, é o entende? típico bruxo do folclore inglês mesmo, aquele bruxo, aquela bruxa, aquela coisa assim. É mais ou menos por aí. Então, Nosso querido Geek Raiz Vai vai dar dar merda. merda isso aí. Valeu, Alan. Tamo junto. pode dar. Ó, o Júlio falou o seguinte: toda a magia do Snape vai ser negra. Nossa senhora. Essa piada aí ó, já rolou umas 50 vezes no chat. E o pior é que ele é apaixonado pela magia das trevas, né? Exatamente. Ele é apaixonado pela magia das trevas. O Júlio Magia falou, negra. imagina esse Snape ser o maior X9 da ficção. E Ó, ele é, né? E ele é. Exato, a gente falou, a gente acabou de tocar na questão da aparência do Snape, e tem um personagem que interage com o Snape e rejeita o Snape, que Nossa, é a mano. mãe do Harry Potter. É a minha personagem favorita só. Eu gosto dela também, sacrifício, heroína, Uhum. sabe, eu gosto dessa personagem, quero muito conhecê-la melhor nos livros. E vou te dizer, não precisa responder agora. Eu Sim. quero que a gente converse sobre ela mais na frente, inclusive quando eu tiver mais conhecimento sobre a obra. Eu já vou ser bem taxativo. Vai haver, sim, críticas ao racismo na relação desses dois. Pode Eu não também ser acho. diretamente com ela, mas vai ser circundando a relação que não aconteceu. E o Bruno já falou Você que, tá falando da relação amorosa. no caso do Snape, ela se afastou dele porque o caminho do cara E aí vai é gerar. um caminho para o mal. E aí vai gerar aquela, né? Não quis porque é preto. Cara. Pois é, mas não É querer um complicado negão daquele, porque até eu gostaria do negão é daquele. muito. Não, é difícil. Como é que ela vai rejeitar um cara daquele? Mas o cara é maravilhoso. O cara é bonito, pô. Mas assim, isso vai ser muito complicado, cara. Se eles realmente derem a profundidade que esse arco tem, é complicado. Porque o Tiago, ele é o pleno oposto do Snape. Só que o Snape é branco. O Tiago é o oposto no sentido de que ele nasceu numa família estruturada, numa família extremamente rica. É um rapaz que foi bem alimentado, bem tratado, que foi mimado Acolhido. pra caramba, acolhido, sempre teve atenção. O Snape é o oposto. Família desestruturada, pai e mãe brigando o tempo inteiro, completamente com problemas assim de higiene, né, com cuidados da higiene pessoal dele, não era uma pessoa agradável, uma pessoa querida na escola, com exceção da Lilian. Se você adiciona a cor desse cara, aí ele vira uma pessoa negra, ele vira negro, é difícil você não ter essa percepção de que... tem gente que já tem essa percepção que a Lilian ficou com o Tiago só porque ele tinha grana, sacou? E rejeitou o melhor amigo dela. Então, Olha isso. Nossa, percebe? cara, que confusão. Que confusão que vai ser isso aí, velho. Os caras vão ter que ser muito gênios. E mesmo sendo gênios, Não são. como o Bruno falou. Não são. E mesmo sendo gênio, mesmo ele sendo o melhor roteirista. Se fosse vai gênio, tinha uma confusão. obra tão boa quanto a J.K. Rowling.